Então, o que eu estiver apresentando aqui é o que a gente pratica lá, é a forma como nós avaliamos o controle interno. E nós somos obrigados a avaliar o controle interno. Tem uma legislação, a Lei Sarbanes-Oxley. A Sabesp ela está registrada na SEC. Ela tem ações negociadas na Bolsa de Nova York. Então, nós somos obrigados a atender à Lei Sarbanes-Oxley. Por essa lei, o diretor-presidente e o diretor financeiro, anualmente, eles têm que declarar, têm que atestar que os controles internos são bons. Bom, de que maneira que eles vão atestar isso? Com base nessa metodologia. Bom, mas é só a Lei Sarbanes-Oxley. Agora, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, eu sei que estamos tratando aqui de outro mundo, né, mas talvez seja possível traçar um paralelo. As sociedades de economia mista, com a Lei 13.303, e com vigência agora, né, 30 de junho, as empresas terão que estar preparadas. Elas devem avaliar o controle interno. De que maneira que elas vão avaliar o controle interno? Isso não está escrito na lei, mas está aqui uma metodologia, uma forma que possibilita essa avaliação. Bom, começando, controle interno. Não estou tratando de uma unidade administrativa, não é um departamento de controle interno. E algumas empresas têm departamentos de controle interno. As instituições financeiras são obrigadas a ter departamentos de controle interno. Bom, eu estou tratando de um processo, estou tratando de um sistema. Então, é um conjunto de elementos que estão ligados com objetivos comuns. A gente vai falar aqui de um processo. Nós vamos avaliar um processo. Tem pessoas, várias pessoas ligadas, várias unidades diferentes ligadas. Um processo executado por pessoas. Tem aqui o pessoal do órgão de governança, do conselho de administração, da diretoria executiva, de outras unidades, da área de controle interno, da área de auditoria interna, da área de gestão de riscos, da área de conformidade, são pessoas. Por serem pessoas, está escrito aqui também, o controle interno não é infalível. Portanto, nós não teremos certeza absoluta, e não poderemos escrever dessa forma, não teremos certeza absoluta sobre a eficácia do controle interno, mas basta, de acordo com essa metodologia, termos uma segurança razoável. Bom, então é um processo que depende de pessoas, são várias atividades encadeadas, e nós, os auditores internos, o pessoal de controle interno, nós teremos que dizer ao final, existe uma probabilidade razoável de que os objetivos sejam alcançados? E quais são os objetivos? Também é importante conceituar isso daqui. Quais são os objetivos de um controle interno? Estamos tratando de eficiência e eficácia das operações. Bom, nós em uma empresa, nós temos bem claro, processos que têm objetivos. Se existe a probabilidade de que o processo não atinja os seus objetivos, então o controle interno não está sendo eficaz. Eficiência e eficácia das operações. Aderência às regras. Bom, nós temos leis, mas não só leis, exigências normativas, políticas, procedimentos, as regras corporativas, as regras da organização. O controle interno, ele tem o objetivo de dar uma segurança razoável de que essas regras estão sendo seguidas. Então, a eficácia das operações, aderência às regras e confiabilidade das informações. Esse modelo aqui ele foi criado lá atrás, principalmente com esse objetivo, confiabilidade das informações. Só que lá atrás, isso daí foi em 1985. Em 1985, algumas entidades, cinco entidades norte-americanas, o Instituto dos Auditores Internos. Então, eu fico à vontade para falar desse assunto, porque o IA está lá desde o começo, desde 1985. O Instituto dos Auditores Internos. O Instituto dos Auditores Independentes. Um Instituto dos Executivos Financeiros, todas as entidades norte-americanas. Instituto de Contabilistas, Associação de Gestores e de Executivos de Contabilidade. Bom, 5 entidades se juntaram com um objetivo. Em 1985 era um objetivo, combater
fraudes contábeis. Era esse o ponto, 1985. Eles trabalharam, terminaram o framework em 1992. Esse framework que eu vou apresentar aqui. Controle interno, estrutura integrada, em 1992, com o objetivo principal de combater fraudes contábeis. Bom, nesses anos anos iniciais, eles perceberam que o controle interno pode ir muito além disso, deve ir muito além disso. Aí eles ampliaram, ao invés de só se concentrar em fraudes contábeis, eles ampliaram para as operações, ampliaram para a confiabilidade da informação e ampliaram para a aderência às regras. Assim começou. 1992. Bom, aí de 92 até 2013, muita coisa aconteceu no mundo. A gente tinha lá atrás uma preocupação com tecnologia da informação, sim, mas até 2013 muita coisa mudou em tecnologia da informação. A gente tinha preocupação com fraudes gerais, sim, mas até 2013 as fraudes mudaram, o ambiente de negócios mudou, os riscos mudaram. Aí em 2013 eles atualizaram o modelo. O que eu vou mostrar aqui é o modelo mais recente, que está vigente. E alguns, não vamos fazer essa confusão, alguns confundem. O COSO, em 2017, ele atualizou um outro modelo, que eu não sei se vocês conhecem, mas tem um modelo que é para gerenciamento de riscos. E alguns dizem assim, agora tem o COSO de 2017, então o COSO de 2013 está abandonado. Não é verdade. Cada um tem o seu objetivo. Tem o COSO para gestão de riscos e tem o outro para implantação e avaliação de controle interno. Eu vou falar desse daí, implantação e avaliação de controle interno. Bom, conceituamos controle interno. Está dando distorção? Agora está melhor? Ótimo. Conceituamos controle interno. Vamos falar do COSO 2013. E é esse modelinho aqui. Tem 5 componentes. Para que a gente diga que o controle interno é eficaz, e como eu disse para vocês, algumas empresas, algumas organizações são obrigadas a declarar isso. Para que a gente afirme que o controle interno é eficaz, os 5 componentes têm que estar presentes e em funcionamento. E alguém vai ter que testar isso daí. Alguém vai ter que avaliar isso daí. Bom, quem é que vai avaliar isso daí? De acordo com o modelo de 3 linhas de defesa, que eu não vou tratar aqui, vou passar rapidamente. De acordo com o modelo de 3 linhas de defesa, quem avalia isso daqui é a auditoria interna. De acordo com a Lei 13.303, quem avalia isso daqui de forma independente é a auditoria interna. De acordo com o novo regulamento do novo mercado, que é da B3, e aí eu sei que definitivamente não tem nada a ver com vocês, mas novamente, podemos conhecer as referências e traçar alguns paralelos. De acordo com a B3, quem avalia de forma independente isso daqui é a auditoria interna. Significa que as outras áreas não são importantes? De maneira alguma, de jeito nenhum. Nós precisamos de controles coordenados e integrados. E as áreas têm que trabalhar em conjunto. Bom, os 5 componentes têm que estar presentes e em funcionamento. Alguém vai lá, e esse alguém normalmente é da auditoria interna, e vai verificar. Está prevista a atuação da contabilidade, ou do gestor de compras, ou do gestor financeiro, efetuando alguma conferência, efetuando alguma aprovação. Nós temos limites de alçada claramente estabelecidos e formalizados. Nós temos a atuação do comitê, de algum órgão de governança que supervisione os atos, que supervisione os controles. Bom, tem uma série de perguntas aí que nós teremos que fazer. E aí, com as respostas feitas de forma bem organizada e com base em evidências, com base em fatos objetivos, nós vamos, ao final, concluir: o controle é eficaz ou não é eficaz. 5 componentes têm que estar presentes e em operação. Para atestar que os componentes estão em operação, nós vamos, em alguns casos, precisar de
documentos, de amostras, vamos precisar de testes, né, de avaliações. Quem é que faz isso? Auditoria interna. Bom, os objetivos já falamos, eficácia das operações, confiabilidade das informações. Lá atrás era informação para fora, eram demonstrações financeiras. No modelo de 2013, deixou de ser só para fora. São as informações, de maneira geral, as informações usadas para a gestão, as informações usadas no dia a dia, as informações usadas de forma cotidiana, nos negócios. Elas são confiáveis, elas são precisas, elas estão íntegras. Alguém vai ter que avaliar isso daí. Bom, e a aderência às regras dispensa comentários. Isso em toda a organização, nas várias unidades, nos vários processos. Bom, nós temos aqui 17 princípios. Os 5 componentes são obrigatórios, todos. Os 17 princípios são obrigatórios. Se um princípio não estiver presente, se um princípio estiver presente, mas não operando de forma efetiva, nós não poderemos afirmar que o controle interno é efetivo, é eficaz. Bom, de que maneira que a gente vai buscar essas informações? Nós precisamos das respostas. O controle interno é eficaz? Bom, primeiro princípio, a organização demonstra um comprometimento, um compromisso com integridade e valores éticos. Vocês acham que isso é relevante para um sistema de controle interno? Nós temos em 2013, 1º de agosto de 2013, Lei 12.846, se não me engano, vigência a partir de 29 de janeiro de 2014. Bom, é a lei, alguns chamam de lei da empresa limpa, outros chamam de lei brasileira anticorrupção. Bom, trata disso daqui, entre outras coisas. Isso daí faz parte do controle interno? De acordo com o COSO, faz. Na 13.303 não está escrito isso daí. Mas aí cabe a cada organização tomar a sua decisão. Se nós seguirmos um modelo, que é um modelo aceito mundialmente, nós vamos tratar também desse princípio. Bom, na 13.303 fala do Código de Ética, não é? Fala do Código de Conduta e Integridade, fala do Programa de Integridade. Então, de alguma maneira, tangencia nesse assunto. A organização demonstra comprometimento com integridade e valores éticos. Que tipo de informação que nós vamos coletar? Quem nós vamos entrevistar? O que a gente vai ter que analisar? Que tipo de documento que a gente vai pedir? Bom, na sequência, eu não vou ler aqui todos os princípios. Na sequência, eu vou passar em cada um deles, eu vou dar um peso maior, um destaque maior para alguns. Princípio número 1, esse é fundamental. Quando a gente entra nos componentes, o componente principal, todos são importantes. A gente já percebeu que se um não estiver presente, o controle não é eficaz. Mas o componente principal, porque ele é base para os demais, é o ambiente de controle. O ambiente de controle tem 5 princípios. Esse componente serve de base para todos os outros. Bom, estabelece o tom no topo. Isso daqui, onde está escrito lá o número 1, o número 1 é o princípio, que está ligado ao componente ambiente de controle. Princípio número 1. O componente é obrigatório, o princípio é obrigatório, e aqui nós temos, a metodologia está estruturada dessa forma. Aqui nós temos o que eles chamam de pontos de foco. Componente obrigatório, princípio obrigatório, ponto de foco não é obrigatório, mas serve como um guia, serve para embasar, para fundamentar as suas respostas para essa questão aqui. Será que a organização está demonstrando esse comprometimento? O que nós vamos perguntar? Bom, nós temos aqui uma mensagem clara da alta administração. Eu imagino que nas organizações, em outras organizações, seja possível traçar esse paralelo. Nós temos uma mensagem clara que vem de cima, nós temos o exemplo que vem de cima. Bom, eu sei que o gerente lá, o gerente de compras, ele tem que tomar uma série de cuidados. Ele não pode fazer besteira, ok?
Bom, o superintendente também tem que tomar uma série de cuidados e também não pode fazer besteira, ok? O diretor, da mesma forma. Se alguém encontra algum problema cometido pelo diretor, se não acontece absolutamente nada, qual que é a conclusão? Bom, o exemplo não está vindo de cima, né? A gente tem toda a estrutura comprometida. Controle interno não é efetivo. Estabelece o tom no topo. O exemplo vem de cima, com ações práticas. Padrões de conduta, regras de conduta formalizadas. O formalizadas aí talvez não seja o ponto principal. Regras de conduta que sejam de domínio de todos. Regras de conduta que os empregados, que os colaboradores, que as pessoas que estão lá dentro da organização entendam e concordem. Regras de conduta disseminadas. Vale só para as pessoas que estão dentro, pessoal? Meus amigos, alguém diga, por favor, se vale só para as pessoas que estão dentro da organização. Não. O caso da Siemens, né, o grande caso da Siemens, 2008, pagaram multas milionárias. Bom, o caso da Siemens, descumprimento de FCPA, uma lei norte-americana muito parecida com a lei brasileira anticorrupção. Bom, quem cometeu o grande erro lá foram os representantes comerciais. É alguém que está tratando em nome da organização. Não importa. Para efeitos aqui do comprometimento com a integridade e com valores éticos, está tudo no mesmo barco, tudo no mesmo balaio. Então, todos têm que concordar, entender, né, e praticar esses valores, essas regras de conduta. Aderência aos padrões de conduta. Bom, eu tenho que ter mecanismos, processos para capturar. Se alguém pisou na bola, se alguém fez algo que não devia, eu tenho que ter algo para medir isso daí, algo para tratar isso daí. Bom, por exemplo, um canal de denúncias. Canal de denúncias. A lei brasileira, a lei das estatais trata de canal de denúncias. O canal de denúncias passou a ser obrigatório. A lei brasileira anticorrupção trata de canal de denúncias. O decreto 8.420, de março de 2015, que regulamenta a 12.846, trata de canal de denúncias. O Ministério da Transparência, CGU, em setembro de 2015, eles emitiram 2 guias. Guia para a implantação de um programa de integridade para empresas públicas e o guia para a implantação de um programa de integridade para empresas do setor privado. Bom, nos 2 guias, e não haveria outra forma, nos 2 guias estão previstos, está lá, a organização precisa de um mecanismo para capturar informações. Se existe alguma coisa errada acontecendo, e quer a gente queira, quer não, as coisas erradas, elas podem acontecer. As coisas erradas, em alguns casos, acontecem. Então, se elas acontecem, eu tenho que aumentar a probabilidade de tomar conhecimento dessas coisas erradas. Como é que eu aumento essa probabilidade? Uma das formas é com o canal de denúncias. Bom, e uma vez constatada a irregularidade, confirmada a irregularidade, confirmada a autoria o que mesmo que a gente fala? Autoria e materialidade. Bom, confirmei lá, aconteceu mesmo, não tem dúvida e sei quem foi o responsável. Bom, precisamos de uma resposta, porque senão todo o sistema, toda a estrutura cai em descrédito, que é algo que vai chegar a qual conclusão? Controle interno inefetivo e ineficaz. Meus amigos, nós temos mais 16 princípios. Eu não vou mergulhar agora em cada um desses princípios, mas eu gostaria, supondo que alguém tenha alguma dúvida, ou queira fazer alguma observação, ou queira se aprofundar em algum dos tópicos, por favor, levante a mão e vamos conversar. Eu acho que essa daqui é uma oportunidade boa para a gente trocar experiências. Princípio número 2. Bom, eu tenho aqui para empresas, isso daí é muito claro. Empresas. Eu tenho lá os acionistas, eu tenho os donos, esses aí detêm a propriedade. Mas nós temos os gestores, são aqueles que estão no dia a dia, estão na execução, estão tomando decisões. Cada vez que eu mudo, te atrapalha aqui, né? Mas
É? Tá bom, obrigado. É que eu não consigo ficar só naquele lugar lá, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Bom, numa empresa, tem lá os acionistas, são os donos, mas tem aqueles que estão no dia a dia tomando decisões. Isso daí tem um nome, Jensen e Macklin escreveram sobre isso daí em 1976, uma tal de teoria da agência. Está dividindo aí propriedade e controle, propriedade e gestão. Quando tem essa divisão, podemos ter conflitos de agência. O interesse do dono nem sempre será igual ao interesse do gestor. Vocês concordam com isso? Porque eu posso ter lá um executivo que queira aumentar muito o lucro no ano seguinte, no exercício seguinte, no curto prazo, porque ele vai ganhar um percentual disso. Ele vai ter uma remuneração variável. Só que o acionista não quer o lucro no curto prazo, não necessariamente. Ele quer a sustentabilidade, né? Ele quer que a empresa ela se mantenha saudável, forte, durante o tempo, né? No tempo. Isso daí é responsabilidade corporativa. Bom, nós temos lá uma divisão. Como é que a gente faz para minimizar esse conflito de agência, ou esses conflitos de agência? Uma forma clássica, e o IBGC trata desse assunto há muito tempo também, uma forma clássica é, os acionistas, os proprietários, escolhem, elegem os seus representantes. E vão colocar em qual órgão? Vão colocar no Conselho de Administração. Então, tem alguém que está lá, se reunindo periodicamente, analisando as informações, supervisionando, definindo diretrizes, estratégia, e que vai cobrar os executivos. Os executivos estão no dia a dia lá, né? Eles estão acompanhando, eles estão vendo cada detalhe. Bom, existe uma assimetria aí, mas ok, temos algum controle. O Conselho de Administração supervisiona. Esse princípio número 2 diz o seguinte: eu preciso de um conselho que seja efetivo, atuante, crítico. Não quer dizer que ele vá contra o executivo, não, ao contrário, mas eu tenho que ter alguém que questione, alguém que desafie, alguém que pergunte se aquela é a melhor decisão mesmo. Então, Conselho de Administração. Princípio número 3, nós temos aí processos e temos a estrutura. A organização precisa estar preparada, com limites claramente estabelecidos de autoridade e responsabilidade. Princípio número 4, bom, falamos de processos, agora chegamos, talvez seja o mais importante, mas como eu disse, todos os princípios do componente 1 são importantes demais. Agora são as pessoas. A gente tem lá na área financeira, a gente tem na área de suprimentos, de contratações, nós temos pessoas, precisamos de pessoas íntegras, né? Isso daí já não se discute mais. Precisamos de pessoas que respeitem os valores éticos, isso não se discute mais. Mas precisamos de pessoas competentes, preparadas, habilitadas, é disso que se trata. Vou colocar a pessoa certa no lugar certo e vou treinar essa pessoa. Princípio número 5. Os americanos chamam de accountability, mas aqui é o seguinte: tem alguém que é responsável por aquele processo. Ele tem que assumir isso daí. Ele é o responsável por aquele processo, por gerenciar aqueles riscos, por executar aqueles controles. Que isso daí fique claramente, que a regra do jogo fique muito clara para todos. Princípio número 6. Mudamos de componente. Saímos do ambiente do controle, agora entramos na avaliação de riscos. Bom, caramba, mas ficou confuso, né? Estamos tratando de controle interno, certo? O assunto aqui é avaliação do controle interno. De acordo com essa metodologia, para que o controle interno seja efetivo, vamos pensar para ver se faz sentido isso daí, hein? De acordo com essa metodologia, para que o controle interno seja efetivo, nós precisamos, a organização precisa conhecer os seus riscos, precisa identificar os riscos, precisa avaliar esses riscos, precisa tomar decisões, né, respostas a esses riscos. Será que faz sentido? Dependendo do risco, talvez a decisão seja: preciso mitigar esse risco.
Qual uma forma clássica de mitigar um risco? Implantando atividades de controle. É assim que a gente vai para o outro componente, mas vamos com calma. Avaliação de riscos. A organização identifica os riscos, levando em conta forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, estima o impacto e define a resposta. Quais são as respostas possíveis para um risco? Vamos pensar juntos aqui. Isso daqui vale para a organização, isso daqui vale para o nosso dia a dia, vale para a nossa vida pessoal. Quais são as respostas para gerenciar um risco? Respostas possíveis. Primeira resposta, e a mais simples. Eu vou aceitar esse risco. Eu vou conviver com esse risco. Por quê? Porque a probabilidade é baixa e se acontecer um impacto não é tão alto assim. Faz sentido isso daí? Eu vou conviver com esse risco. Ok, deixa ele do jeito que ele está mesmo. Outra resposta comum. Eu vou compartilhar esse risco. Bom, a probabilidade não é tão alta assim, mas se acontecer, eu estou ferrado e vai ser um problemão. E pode comprometer a saúde e a viabilidade, a sustentabilidade da organização. Bom, eu vou compartilhar. Para compartilhar um risco, o que a gente faz, pessoal? Contratamos um seguro, esse é o clássico, né? Contratamos um hedge. Eu tenho uma dívida alta em dólar, eu sei que para vocês esse é um mundo meio diferente, né? Mas em uma empresa eu tenho uma dívida alta em dólar. Se o dólar estourar, e está acontecendo, né? Se o dólar estourar, a empresa está perdida, está com um problema grave. O que ela faz? Tem um mecanismo aí que protege ela. Protege ela, mas eu estou trazendo um parceiro para, ao meu lado, tentar gerenciar esse risco. Isso é compartilhar. Uma outra resposta, evitar o risco. Evitar é quando eu mudo. Eu mudo o sistema, eu mudo o processo, eu mudo o procedimento, aí eu evito. E a quarta resposta, e a que mais nos interessa para a conversa de hoje, para esse bate-papo, já que estamos falando de controle interno. A quarta resposta é mitigar. Mitigar. Eu vou mitigar o risco. De que maneira? Colocando controles lá. Colocando uma pessoa a mais, uma pessoa independente para conferir. A conferência é uma atividade de controle? Sim. Colocando alguém para aprovar, com uma autoridade competente para isso. A aprovação é um controle? Sim. Colocando alguém para fazer uma conciliação, supondo que seja lá na contabilidade, alguém que vai conferir bases independentes. A conciliação é um controle? Sim. Bom, é disso que a gente está tratando. Bom, em 2013, e só em 2013, em 92 não estava assim. Em 2013 eles quiseram dar, e acho que é importante, quiseram dar um destaque para um assunto que é fraude, que preocupa a todos nós, preocupa o Brasil inteiro, preocupa o mundo, fraude, combate à fraude. Deram um destaque, colocaram um princípio só para ele. Nós precisamos avaliar os riscos de fraude. E eles recorreram a uma outra associação norte-americana, tem várias aí, né? ACFE, Association of Certified Fraud Examiners. É uma associação que cuida, tem os especialistas em combate, identificação e combate de fraudes. E essa associação fez uma classificação. Quais são as fraudes possíveis? Eles quiseram simplificar um pouco. Criaram lá uns critérios e chamaram de árvore da fraude. Os 3 ramos principais, nós vamos parar no primeiro nível. Os 3 ramos principais são desvio de ativos. Desvio de ativos tem que ser combatido com o controle interno? Sim. Então, desvio de ativos nos interessa. E o sistema de controle interno tem que estar preparado para identificar a probabilidade de desvio de ativos. Desvio de ativos nos interessa muito. Fraude contábil é uma classificação também, dentro de fraude. Fraude contábil nos interessa muito também. E o terceiro tipo, corrupção. Caramba, para o ACFE, corrupção é um tipo de fraude? Sim, sim, eles tratam dessa forma. E o COSO bebeu dessa fonte, o COSO trata dessa forma também. Então, temos que ter mecanismos para identificar esses 3 tipos de fraude. Identificar e tratar esses 3 tipos. Bom, além disso daí,
eles criaram lá uma sistemática, uma metodologia para avaliar esses riscos. E recorreram ao tal de triângulo da fraude. Não tem nada muito novo aqui, né? Triângulo da fraude. Isso daí tem uma teoria da década de 60. É bastante antigo. Eu sou da década de 60. Bom, triângulo da fraude. Para que a fraude aconteça, segundo essa teoria, precisamos de três fatores que atuem em conjunto. Triângulo da fraude. Bom, a pessoa que vai cometer a fraude, ela vai receber uma pressão para isso daí. Uma pressão ou um incentivo. Vocês conseguem imaginar isso daí no dia a dia de vocês? Bom, em uma empresa, o exemplo que me vem à mente é o seguinte: tem alguém que tem uma meta, que ele tem que atingir aquela meta, e tem o superior dele que está cobrando muito, e ele vai fazer o que precisar, e a hora que chega nesse ponto aí, fazer o que precisar, talvez ele ultrapasse algum limite aí. Ele vai fazer o que tiver ao alcance dele para atingir aquela meta. Isso é pressão. Bom, mas só isso daí não é o suficiente, de acordo com essa teoria. E vamos aceitar, por enquanto, a teoria. Só isso não é o suficiente. Ele vai racionalizar. Então, ele vai começar a pensar, ele vai justificar aquele ato. Ele vai começar a dizer assim: puxa vida, até que eu mereço isso daí. Eu trabalhei tanto, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu não sou reconhecido, então eu mereço isso daí. Ele começa a acreditar que aquilo que ele está fazendo não é tão errado assim. E já que ele merece, então ele pode fazer aquilo lá. Bom, mas isso não é o suficiente. Então, vamos lá, vamos voltar. Ele está recebendo uma pressão ou um forte incentivo, ele racionalizou, mas qual que é a terceira variável? E é aí que a gente entra. E é aí que a gente tem que entrar. E é aí que a gente tem que atuar. Pressão, racionalização. A terceira é a oportunidade. E a oportunidade ele vai encontrar, meus amigos, quando a porta estiver aberta. A oportunidade ele vai encontrar quando aquela aprovação, quando aquele pagamento não passar por uma aprovação. A oportunidade ele vai encontrar quando não tiver alguém conferindo, quando não tiver alguém fazendo uma revisão independente. A oportunidade ele vai encontrar quando não tiver alguém lá no final do processo confirmando, conciliando, vendo qual foi o efeito, qual foi o impacto lá na conta, por exemplo, na conta bancária. Meus amigos, pressão, racionalização e oportunidade. Onde é que a gente entra para verificar se os controles, se as atividades de controle estão operando de acordo com o previsto? 9 e 10. 9 ele vai buscar as mudanças que estão acontecendo, porque elas podem mudar a avaliação de riscos. E 10, aqui a gente tem um esqueminha que vocês vão ver depois com calma, mas é o processo nosso, né? Identificou, avaliou e, em alguns casos, vai controlar. Vai controlar de que forma? Com atividades de controle, que nós vamos testar. A avaliação de controle interno está aqui, nós vamos testar. Controles. Todos os controles, meus caros, têm que ser automáticos? Seria bom se fosse, né? Mas não existe isso daí em nenhuma organização. Então, nós teremos um mix, nós teremos aí um equilíbrio entre controles automáticos, controles manuais. Para os controles manuais, a gente tem que tomar um cuidado adicional. Controles preventivos, mas também controles detectivos. Se acontecer o problema, tem que ter alguém lá, em algum momento, que perceba isso daí, que levante a bandeira para dizer, bom, aconteceu o problema, vamos tratar. Atividades de controle sobre tecnologia, controles de tecnologia da informação. Bom, para o nosso mundo, né, para a nossa realidade, processos tramitando no sistema informatizado, existe a possibilidade de que alguém entre lá e que mexa alguma informação? Se existe a possibilidade, eu tenho que ter controles. É qualquer um que entra lá, quando ele faz a operação fica o log, fica registrado, alguém confere depois, precisamos de outros tipos de controle. Tudo formalizado em políticas e procedimentos, mas mais importante do que colocar no papel ou no sistema, mais importante do que escrever a regra, é disseminar isso daí, todos tendo conhecimento de como deve funcionar o controle.
Informação, mudamos de componente, informação e comunicação. Então, já passamos pelo ambiente geral, passamos pela avaliação de riscos, e agora isso aí tem que permear toda a organização. Temos informação relevante dos nossos processos, sobre os nossos processos, que são de domínio de todos os profissionais? Informações internamente e informações externas, chegando à estrutura de governança, chegando aqui ao Conselho de Administração, ao Comitê, ao Conselho Fiscal. Bom, vamos agora para o último componente. E lembrando, se um componente não estiver presente, controle inefetivo. Se um princípio não estiver presente, controle inefetivo. Bom, aqui chegou no nosso princípio, no nosso componente. Alguém tem que monitorar, alguém tem que dizer, está legal, somos nós. E tem um princípio só para isso. A organização realiza avaliações contínuas, isso daqui é pelos gestores, mas também independentes, isso daqui é por nós. A organização avalia de forma independente os seus controles. Não é qualquer um que vai avaliar isso daqui. Nós temos aqui avaliações dos gestores e avaliações feitas por nós, com o pessoal capacitado, com o pessoal proficiente. Sobre proficiência, que cabe um parênteses bastante importante. Sobre proficiência, estamos tratando aqui de controle interno e do papel da auditoria interna. Bom, papel da auditoria interna. Nós temos um livrinho aqui. Estrutura Internacional para a Prática da Nossa Profissão. Tem um livrinho aqui com as normas. Tem o Código de Ética, que é obrigatório. Bom, tem um passo a passo que a gente tem que cumprir. Tem uma regra que é assim, está no Código de Ética também. O auditor interno, ele vai se comprometer com um projeto, com um trabalho, desde que, e somente se, ele tiver um conhecimento suficiente. Parece meio óbvio, né? Eu não vou avaliar aquilo que eu não conheço. Eu só vou avaliar aquilo que eu domino. Bom, eu tenho que dominar tanto quanto o gestor, não é isso que está tratando aqui. Eu tenho que ter um domínio, tenho que ter as informações suficientes para exercer um julgamento. Ele está atuando de acordo com a política, ele está atuando de acordo com o procedimento, ele está atuando de acordo com as regras corporativas. Bom, isso está escrito aqui. O Código de Ética nosso, ele tem lá 4 princípios, só 4 princípios. Um deles é competência. E diz exatamente isso daí. Vamos nos comprometer com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente conhece. Uma forma, bom, primeiro recado importante, acho que vale a pena conhecer essa estrutura, vale a pena conhecer as normas. Tem algumas orientações que são mandatórias. Bom, segundo recado, se nós queremos demonstrar a proficiência, uma forma é através de certificações. Tem algumas que são do Instituto e tem outras que são de outros institutos. Por exemplo, tem uma que é o CISA, para o pessoal de Tecnologia da Informação, uma certificação, que, se não me engano, é do ISACA, uma certificação importante demais, demais. Nós visitamos várias empresas para tentar aprender um pouquinho, tentar trazer para a nossa. A gente foi no Itaú, faz relativamente pouco tempo. No Itaú, eles têm 300 auditores internos. Vários são certificados, têm o certificado CISA. Por quê? Porque para um banco, para uma instituição financeira, ter o domínio da avaliação desse mundo de TI é fundamental, porque o negócio deles é esse, né? O negócio deles é tecnologia da informação. Bom, tem outras certificações. O Instituto dos Auditores Internos, nós temos o pessoal aqui atrás, o Instituto, que pode tirar mais dúvidas, apresentar mais informações. O Instituto dos Auditores Internos tem uma certificação que é o CIA, é a certificação do auditor interno. Uma maneira de demonstrar essa proficiência, esse conhecimento, essa competência, e que nós somos obrigados aqui, né? Nós precisamos disso daí. Para afirmar lá no final que o controle interno é eficaz, nós precisamos disso daqui. Pessoal que está avaliando
pessoal com conhecimento. Bom, e avalia de forma objetiva. O que é avaliar de forma objetiva? Não é chegar rapidamente na conclusão. Avaliar de forma objetiva é com base em fatos objetivos, com base em evidências. Eu vou chegar à conclusão que não está legal, se não estiver legal. Eu vou chegar à conclusão que está legal, se estiver legal mesmo, mas eu preciso de evidências. E não é porque o gestor lá não é meu amigo, ou porque o gestor lá vai almoçar comigo de final de semana. Não é esse o motivo. É com base em fatos objetivos, com base em evidências. Bom, e dependendo do que eu encontrar, ou aquilo que eu encontrar, eu tenho que reportar, porque aquilo talvez dependa de um plano de ação. A auditoria interna funciona assim, né? Estou fazendo a avaliação, encontrei uma oportunidade de melhoria, eu tenho que dar sequência para isso daí. Alguém vai ter que continuar, alguém vai ter que melhorar, implantar as ações corretivas. Bom, aqui, pessoal, é um slide simples, só para a gente ter uma dimensão, só para a gente visualizar aqui de forma mais simples, como é que os controles, como é que as atividades estão interligadas ou podem estar interligadas. A filosofia aqui é a seguinte: os controles eles têm que atuar de forma coordenada, de forma integrada, os vários controles. A filosofia aqui é a seguinte: as funções têm que atuar de forma integrada, de forma coordenada. Vale a pena reforçar isso daí, porque em algumas organizações não é assim que acontece, mas é assim que deveria acontecer. As funções atuando de forma coordenada. Bom, em um exemplo aqui, os gestores, o gerente que cuida da contratação. Eu não sei como é nas respectivas organizações aqui, mas o gerente que cuida da contratação, ele tem uma responsabilidade enorme, enorme. Ele tem que ter consciência dessa responsabilidade. E ele tem que assumir essa responsabilidade. Isso é accountability. Ele tem a noção, ele tem a consciência e ele assume isso. Ele é responsável por aquele risco. Ele é responsável por aquele controle. Aquela atividade de controle, aquela conferência, não é do auditor interno. Não é da área de controles internos. Alguns acham que é, né? Mas não é, não é. Aquela conferência é responsabilidade dele e tem que ser importante para ele, porque senão não vai dar certo. Bom, ele executa aqui, é o responsável direto pela execução do controle. Nós temos outras áreas aqui, ou podemos ter outras áreas, depende do porte da organização, depende do setor de atuação, mas nós podemos ter uma área aqui de gestão de riscos, podemos ter uma área de conformidade, podemos ter uma área de controle interno, que ajude aqui na implantação, é alguém que vai assessorar, é alguém que vai sentar do lado do gestor e que vai trabalhar com ele, vai implantar o controle lá, vai ajudar a monitorar a eficácia daquele controle. Então, estamos atuando de forma integrada e coordenada. E temos aqui, ó, por fim, nesse exemplo, e é só um exemplo, temos aqui a auditoria interna. É alguém que, de forma independente, chega lá depois e que vai pegar as evidências. Eu tenho evidências que aquela aprovação aconteceu de acordo com o previsto, de acordo com a regra corporativa. Se tiver as evidências, ótimo, controle eficaz. Bom, aqui, pessoal, eu vou passar rápido, porque são as perguntas que nós teremos que responder depois, mas a gente já combinou aqui, para que a gente responda, eu vou recorrer àqueles pontos de foco que já foram apresentados. Então, nós vamos responder e nós vamos documentar. A organização demonstra ter comprometimento com a integridade dos valores éticos? Como é que a gente vai juntar essa informação? Que informação que a gente vai juntar? Bom, tem um código de ética e conduta, ele foi disseminado para toda a organização,
Eu tenho lá os certificados, os atestados, eu tenho um comprovante que o terceiro fornecedor, ele está de acordo, ele recebeu aquele código, está de acordo com aquele código. Eu tenho um canal de denúncias, eu tenho um processo para aplicar as medidas disciplinares. Bom, é dessa forma que a gente vai documentar. E dependendo das respostas, lá ao final a gente vai chegar à conclusão: controle efetivo ou controle inefetivo. Temos aqui para os vários princípios. E agora, pessoal, só uma curiosidade. Para aquelas empresas que têm ações negociadas na Bolsa de Nova York, eu disse para vocês que anualmente o presidente e o diretor financeiro têm que atestar se os controles internos são bons ou não. Quando ele atesta que o controle interno não é bom, e meus amigos, se o controle interno não for bom, é melhor que ele ateste que não é bom, é melhor, é mais seguro para ele. Bom, quando ele atestar que não é bom, ele é obrigado, está escrito, a regra é essa daí, ele é obrigado a divulgar. O controle interno não é bom, e não é bom porque ele vai apresentar lá. Ele vai apresentar por que não é bom, ele vai apresentar o plano de ação, vai estar no relatório. Quem tiver curiosidade, pode procurar o nome desse relatório chama 20F. Procurem na página da Petrobras, de 2015, de 2016, referente a 2015 e referente a 2016. Procurem na página da Petrobras, na seção de Relações com Investidores, relatórios submetidos à SEC. Tem lá todos os 20Fs. Nesse relatório, no capítulo 15, que é de controles e procedimentos, vai estar escrito lá: nosso controle interno não foi eficaz. E não foi eficaz, eles vão apresentar uma série de motivos, uma série de razões. Eles vão apresentar também os planos de ação. Bom, exemplos aqui. A ausência de um código de conduta efetivo. Ter um código de conduta, pegar no Google algum código de conduta, mudar o logo, não é isso que vai tornar um código de conduta efetivo. Algumas empresas declararam que não tinham um processo para disseminação das regras e padrões de conduta, um processo efetivo. A ausência de um comitê de auditoria efetivo, é aquele órgão ligado ao conselho de administração, é aquele órgão que tem que ser independente dos executivos. A ausência de um programa antifraude, falta de um processo de gestão de riscos. Puxa vida, se eu não tiver uma gestão de riscos bem implantada, como é que eu posso ter um controle interno efetivo? Não dá, não casa, não tem alternativa. Perfis de acesso e segregação de funções inadequados. Eu não sei que tipo de sistema que vocês usam. Na Sabesp, nós implantamos um ERP, um sistema integrado de gestão, da SAP, uma fabricante alemã. Nós implantamos só em 2017, o ano passado. Foi uma briga isso daí, foi uma luta, foi difícil. Foi difícil por quê? Estávamos com dificuldades antes, porque eram sistemas que tinham interface, davam trabalho para controlar, aí a gente foi para um sistema integrado, imaginando que seria a maravilha, né? A solução para todos os problemas. Talvez seja algum dia, mas ainda não é. Nós implantamos um SAP e nós tivemos dificuldades com essa questão aqui, perfis de acesso e segregação de funções. Nós temos que garantir, eu digo, são as organizações. Depois a auditoria interna vai lá para verificar. Será que eles conseguiram garantir? A organização tem que garantir que só tem acesso àquela informação, àquela transação, quem pode ter acesso. E no momento da implantação, por uma dificuldade na operacionalização, a gente vai concedendo acessos. Para não parar a empresa, a gente vai concedendo acessos. E quando a gente concede vários acessos, podemos correr o risco de deixar profissionais com acessos conflitantes. Isso daí para o auditor interno e para o auditor independente depois é um pecado imperdoável. Bom, a ausência de documentação e procedimentos de segurança, bom, isso daqui é bem específico, é lá no fechamento contábil, algumas empresas trabalham com Excel, o que não é um pecado, não necessariamente, mas precisamos de alguns controles para assegurar que a informação que está lá no Excel
É uma informação íntegra, precisa, segura e confiável. Bom, o Excel vocês sabem que é muito fácil, né? A gente vai lá e apaga, a gente vai lá e insere, a gente vai lá e edita. Bom, a gente tem que ter alguém que dê uma segurança razoável, que o que está lá está bom. Isso daí não é tão simples. Bom, agora nós vamos documentar os testes daquelas atividades de controle. Eu estou finalizando já, e aí depois vou abrir para a conversa. Vamos documentar o teste daquelas conferências, daquelas aprovações, daquelas conciliações. Eu tenho que ter isso daqui na minha documentação. Bom, vou colocar no Excel, olha aqui, o Excel, as informações principais, garantindo lá a integridade delas, e o principal de tudo isso que a gente falou, o principal, tem alguém que vai lá, que vai dizer se está legal ou se não está legal, se tem oportunidade de melhoria. Quando a gente chegar nesse ponto daí, isso é o mais importante, quando a gente chegar nesse ponto, alguém de forma independente foi lá, com base em fatos objetivos, em evidências, e verificou que aquela atividade não aconteceu de acordo com o previsto, não aconteceu de acordo com o procedimento. Bom, o que acontece aí? A gente emite um relatório, vai para o presidente manda aquele analista embora e resolveu o problema? Imagino que não necessariamente, né? Não é assim que acontece, ou acho que não é assim que deveria acontecer. A gente tem que melhorar o processo, né? Tem que melhorar o que está acontecendo lá, para que aquele erro, e às vezes é só um erro mesmo, às vezes é uma falha administrativa, para que aquela falha administrativa não volte a acontecer. Então, nós vamos cadastrar, isso é fundamental, e tem que ter alguém com responsabilidade sobre isso daí. Talvez com apoio, com assessoria de uma área de controles internos, especialista no assunto. Mas tem que ter alguém para definir o que não funcionou bem. Não funcionou bem por qual razão? Qual a causa raiz? O que tem que ser alterado aqui? O que tem que ser melhorado? É um plano de ação que será, provavelmente, supervisionado, acompanhado, cobrado, monitorado por um órgão de governança. Nas empresas, normalmente, é um comitê de auditoria, poderia ser em outros órgãos, talvez por áreas de controle interno, auditoria interna, e lá no final, o processo que hoje não estava tão bom assim, não estava tão bom quanto poderia, ele vai ficar melhor. Esse é o objetivo, isso é o principal, eu acho que esse é o nosso papel. Meus amigos, eu concluí, tem só uma referência, depois, quem quiser se aprofundar mais. Eu não coloquei o meu e-mail aqui, mas a organização tem os meus contatos e eu estou à disposição. E se alguém tiver alguma dúvida, observação agora, podemos conversar. Temos mais uns 5 minutinhos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Vão ser sorteados agora. A viagem para Aruba, eu acho que não é. São 2 livros por enquanto, a viagem vai ficar para mais tarde. (2482), tá aí? 2482. Nos crachazinhos. Não? (2530), número 2530. 2530. Também não? (2597). 2597. Também não está? O pessoal está perdendo uns bons livros aqui.
2393. 2393. 2555, número de sorte. 2555. Tá aí, tá aí. Vinte e cinco 69. 25, mais uma. Pessoal, dentro de 2 minutinhos nós vamos dar início à próxima palestra, ok? Para entregar o certificado para o senhor Marcelo Fridori, nós vamos chamar o senhor armador do TRF3.